O objetivo aqui é só mostrar do começo ao final, sem entrar em muitos detalhes, como funciona, né, a instalação do Primo Technical Tools PE junto com a instalação automática de programas. Eu posso escolher dentre as 68 opções que estão disponíveis aqui, né, os programas para instalar, lembrando que esse pós-instalador é parte integrante da ferramenta, ele não é vendido separadamente, e é um pós-instalador focado no usuário doméstico, não tem muitos programas aqui, tá? Então eu vou selecionar, né, as opções, tá? Eu vou selecionar a opção de número 1, a opção de número 2, sempre separando por vírgula, tá? Opção de número 4, eu vou colocar aqui o Sumatra PDF, que não demora muito para instalar, o Notepad++, o VLC Player, certo? Pronto. Aqui é só um exemplo mesmo, tá? Aqui eu vou salvar essa sequência de instalação, vou dizer que sim, eu vou criar um perfil aqui, teste VM, tá? Para salvar. Aí a sequência de instalação para o perfil teste VM ela foi criada, né? Esse perfil é criado com o nome testevm.ini. Se eu quiser instalar essa sequência do lado de fora, aqui, eu seleciono esse arquivo de texto aqui, porque eu já estou executando o script. Já do lado de dentro eu preciso configurar isso, né? Então eu vou selecionar esse script aqui, ó, que também é criado. Quando você configura e salva essa sequência aqui, tá? Esse script é criado, esse aqui deve ser selecionado lá quando você faz o boot e quando for questionado sobre as tarefas de pós-instalação, certo? Então vamos lá, deixa eu sair aqui. Lembrando que essa opção eu posso selecionar também, eu posso criar esse perfil do lado de dentro, caso eu esqueça, ou queira fazer uma nova instalação, que não seja essa sequência aqui, eu posso fazer também isso pelo lado de dentro. Lá tem uma opção que a gente seleciona, lá na barra de tarefas, que permite a gente ter acesso também a esse menu e salvar essa sequência de instalação e criar um novo script lá, tá bom? Esse script, na verdade, ele possui o mesmo nome porque ele vai chamar esse arquivo aqui com a sequência que está salva nele, certo, pessoal? Então vou fechar aqui, tá? Eu vou usar aqui o VMware Player, aí eu vou entrar aqui no VMware novamente. Então aqui já aparece para mim, ó, FUSB Device, então eu vou selecionar. E aqui vai aparecer esse menu, olha, quando você estiver no modo FI, esse menu aqui ele aparece para a gente, tá? Na maioria dos casos iremos selecionar, na verdade quase que 100% dos casos vamos selecionar a primeira opção, que é o Technical Tools PS 7.0.1 Premium X64, o FX64, tá? Eu ainda mantive essa opção X86 porque de repente você pode pegar um híbrido, como por exemplo o Asus Transform Book, que apesar de o processador dele ser de 64 bits, mas o firmware é o FI32. Então se você pegar um híbrido desse, que é um tablet num dock, ou um outro qualquer que o firmware dele for seja o FI 32 bits, você precisa usar a opção 32 bits UFI. Vai ser muito raro isso aí. Inclusive até li um artigo sobre isso que foi informar lá que foi um erro de mercado. Não era nem para existir esse tipo de suporte aí, tá? Mas vamos lá. Então a gente vai selecionar aqui o que interessa, tá? Aqui nesse momento a gente está criando o RAM Disk, tá? E como acontece numa instalação padrão do Windows, ele cria uma unidade transitória, tá? Na memória RAM. Então se isso aqui acontecer de travar ou já dar uma tela azul aqui, a gente sabe já de cara que o problema está na memória, tá, pessoal? E se isso aqui carregar rápido demais também, alguma coisa está corrompida aí, tá? Geralmente acontece isso aí. Ou se carregar, iniciar e travar e for HD, provavelmente o problema seja no HD ou na controladora, tá bom? Já dando uma dica aqui em relação a isso aqui. Então aguardar carregar enquanto ele monta na memória RAM aqui. Então vamos lá. Eu já tenho um perfil pré-definido salvo. Eu vou abrir aqui o script, né? O script de instalação prima automatizada. Tá? Vou dar carregar aqui algumas informações. Então aqui, pessoal, eu acho que eu já expliquei isso em outros vídeos, que esse menu aqui não está dessa forma porque ele está apontando para uma imagem específica que eu tenho salvo aqui no meu computador. Não é isso. Essas opções foram criadas porque quando você seleciona, por exemplo, a instalação do Windows 11, é qualquer Windows 11, o Windows 11 que você tiver, o Windows 11 que você quiser, porque as configurações posteriores serão aplicadas para o Windows 11. Você não pode selecionar, por exemplo, o Windows 7 e depois escolher a opção de Windows 7 e depois selecionar o Windows 11, o 10 ou 8, porque as configurações para um sistema não servem para outro, entendeu? Então por isso que existe esse menu.
mas aqui no caso vamos selecionar a opção de número 3. Ele vai abrir diretamente nessa pasta aqui, né? Por padrão, ele abre nessa pasta aqui, só que você pode selecionar a partir de qualquer lugar. Como eu falei, né? Eu ia usar uma imagem light, porque não demora tanto para fazer a instalação. Essa imagem, ela só tem uma edição indexada, né? Mas vamos ver se é isso mesmo. Se for, ele vai pular automaticamente. Mas vamos lá. Aqui o idioma padrão dessa imagem é inglês dos Estados Unidos, mas meu teclado é BNT2, vou digitar a opção de número 7. Tá? Pronto, ele pulou automaticamente para cá porque só existe uma edição indexada, tá? Que é esse Windows 10 aqui. Tá? Provavelmente seja o Windows 10 Pro, que o seu nome foi editado por esse nome aqui, Windows X Lite Micro 10 SX64, tá? Então, quando você selecionar uma imagem do Windows, o nome da imagem da edição que você selecionou vai aparecer aqui em cima e o modo que essa imagem, que esse sistema será instalado. Então, eu tenho algumas configurações que já ficaram pré-definidas aqui. Eu já salvei isso daqui. Eu posso editar isso aqui. Se eu clicar duas vezes aqui na opção de número 1, vai para uma tela onde eu posso digitar outras informações e essas informações ficam pré-definidas. Numa próxima instalação, isso será utilizado. Se você não quiser, você pode novamente entrar na opção número 1 e editar. Se você pressionar uma vez só, ele muda para N. Aí a primeira experiência do usuário fica manual, tá? Então, se eu digitar mais uma vez, ele vai pedir para editar, para eu editar. Quer ver? Ó, vou clicar mais uma vez aqui. Tá, olha só. Deseja inserir dados nova conta de usuário? Sim, né? Mas aí que eu não vou colocar o meu nome mais, eu vou deixar admin user. Quando eu pressiono Enter aqui, vazio, ele adiciona o nome padrão, admin user. Eu vou deixar sem senha, vou confirmar também que não tem senha. Então, o usuário admin user não terá senha, viu? Aqui eu vou deixar o Windows User, quando eu pressiono Enter vazio, fica o Windows User. A gente pode confirmar isso aqui, né? Então eu vou adicionar uma conta de usuário sim, com o nome admin user, empresa Windows User. Se eu quiser voltar, então eu posso editar isso aqui. Reiniciar automaticamente sim, integrar drives? Não vou integrar drives, tá? Essa integração aqui é quando você tem drives que foram exportados. Então você pode selecionar a pasta onde estão esses drives. Então logo após a instalação do Windows, os drives serão integrados, serão instalados, serão adicionados à imagem. Eu posso compactar a instalação, não vou fazer isso porque a imagem é compactada, é uma imagem light, não preciso mexer. Eu posso remover as aplicações de loja de terceiros, tá? Mas não vou fazer isso também porque não tem. Posso desativar o Windows Defender, não vou fazer isso que não é necessário, tá? E aqui eu vou selecionar uma tarefa de pós-instalação, vou pressionar essa, tá? Sim. E olha só, vou selecionar o que? Aquele perfil que eu criei lá, né? Que eu deixei salvo aqui. Lembra que eu falei que a gente seleciona aqui o script? Então vou selecionar o script. Lembrando que esse adicionais aqui não é para selecionar ele, caso ele não esteja renomeado dessa forma, eu coloquei assim que é para não ser chamado, né? Então o que vai acontecer aqui? Eu escolhi isso aqui, assim que inicializar o trabalho, esse script existindo na parte ali executado no automático, tá bom? Assim que terminar a execução disso aqui. Mas aqui eu não vou chamar ele, tá? Que vai demorar um pouco, então eu selecionei, então já tem aqui, inclusive eu consigo visualizar aqui, ó, o caminho desse arquivo, tá bom? Isso aqui fica pré-definido, tá, pessoal? Essas configurações ficam salvas numa próxima instalação. Eu não preciso voltar aqui e ter que digitar tudo de novo, tá? Nas versões anteriores eu tinha várias telas e eu tinha que ficar respondendo em todas as telas isso aqui. Então eu organizei, tornei um pouco mais amigável. Como vocês podem ver, quem teve experiência e utilizou a versão anterior viu que não era assim, tá? Ficou muito melhor dessa forma, ajudou bastante, torna muito mais intuitivo, muito mais amigável a utilização. Então, estando tudo configurado aqui, eu pressiono a opção de número 8 para prosseguir, né? Então aqui eu vou selecionar a unidade que eu quero que receba a instalação do Windows. Aqui no caso a unidade número 0, só tem ela, tá? Aqui vai perguntar se eu quero fazer o backup dos drivers. Isso aqui é muito importante, tá? Muito importante. Por quê? Acontece às vezes de você ter um sistema aí, Windows 10 ou 11, que está no modo RAID VMD, que a controladora VMD está ativa. Então você precisa do drive da Intel, Rapid Storage. Então, se esse sistema veio de fábrica, está instalado e funcionando, ou então você está, por exemplo, com um sistema aí multilaser, no multilaser, no notebook da multilaser, da Positivo, que tem um drive que é problemático para instalar, então você já faz o backup dos drives. Então agora não tem aquela desculpa de eu formatei e agora não funciona mais a placa Wi-Fi, não funciona áudio, não. Então agora não tem mais esse problema, porque aqui você pode fazer o backup desses drivers. E assim que terminar a instalação, lembrando que isso aqui anula aquela primeira opção, tá?
de você pegar e instalar os drivers você já fez o backup previamente e está salvo em algum lugar. Então isso aqui anula aquela primeira opção lá. Esses drives aqui é feito backup em outro lugar e assim que termina de aplicar a imagem, os drives serão integrados, serão instalados, tá? Então você já não me se preocupa mais de ficar faltando um drive um ou outro. Então você já faz o backup. Lembrando que é aquela situação, eu estou com Windows 11, vou instalar o Windows 11. Daí eu instalar o Windows 10, não é para, estou com o Windows 7, vou fazer backup para aplicar. Não, não dá certo. Tá? Você pode fazer o backup pelo script de backup, que também permite, para você posteriormente ver um drive que está faltando, você pode apontar para lá para instalar, tá? Então aqui eu vou dizer que não, obviamente. Eu não quero. Lembrando também que aqui, se porventura for um notebook e você tiver perfil de conexão de rede Wi-Fi salvos, ele vai perguntar, ele vai fazer a próxima pergunta, ele vai perguntar se você quer salvar esses perfis. Para quando subir, você já se conectar automaticamente se estiver ali na mesma rede, tá? Se tiver ali a rede salva e você estiver conectado em algum momento ali, então ele vai se conectar automaticamente na primeira inicialização da área de trabalho, tá bom? Aqui eu vou dizer que não. Ele vai verificar alguns atributos na unidade, porque se existir alguma partição de dados, né, que não seja de partição de sistema, eu falo partição com os arquivos do usuário. Então, essa unidade vai ser mantida e será formatada somente as partições de sistema, partição de boot, partição com as ferramentas de recuperação e a partição do Windows. E uma outra partição que existir, será mantida essa partição, tá bom? Não tendo nenhuma partição, aqui informa que a unidade 0 vai ser formatada na tabela GPT do módulo FI, e que para eu ter cuidado, né? Porque os dados serão apagados. Então, se eu não tiver certeza do que eu estou fazendo, então eu posso negar isso aqui e verificar se é isso mesmo, tá? Mas aí eu vou ter que voltar e fazer tudo de novo. Mas eu tenho certeza que, né? Posso conferir isso. Eu tenho certeza que é isso mesmo que eu quero fazer, então vou confirmar com a letra S. Então, a partir daqui vai tudo no automático, tá? Eu não preciso mais me preocupar com nenhuma configuração posterior, tá? Ele vai aplicar a imagem, vai criar o layout de partições adequado para o modo que você inicializou. Ele vai reiniciar automaticamente. Depois que reiniciar automaticamente, ele vai subir o sistema assim que iniciar assim que a primeira instalação da trabalho acontecer, né? Ele vai chamar aquele perfil de pós-instalação ali, tá certo, pessoal? E instalar os programas que eu selecionei, tá? Aqui fica piscando assim porque a gente tem um delay, eu não estou usando aqui numa VM. É como isso aqui é uma função que fica em loop e fica piscando dessa forma, tá certo? Mas quando você faz essa máquina real, ele faz bem rápido isso aqui, então você não fica dessa forma aqui, tá bom? Então, mas tá normal, tá aplicando aqui normalmente, tá certo? Só aguardar agora, terminar essa parte, e aguardar até chegar a primeira inicialização da área de trabalho, tá bom? Então aqui fica, você pode, se quiser depois sair, tomar um café, você pode fazer que vai ficar, agora, certo? Todo o processo aqui vai acontecer no automático, tá bom? Lembrando que se acontecer algum problema aqui, de repente desconectar, falhar, algum outro problema, o script não prossegue, ele para e vai ficar numa tela mostrando o que foi que aconteceu. Aí você pode ou checar o log ou verificar. Geralmente ele mostra se a imagem está corrompida, se o arquivo não foi encontrado, geralmente quando desconecta. Mas isso aí são casos raros, geralmente quando tem algum problema. Fora isso, vai reiniciar automaticamente se não der nenhum problema e as tarefas posteriores serão executadas todas no automático.
Então, pessoal, como vocês puderam observar, os programas começaram a ser instalados junto com a primeira inicialização da área de trabalho, né? Os programas que eu defini, né, na ordem em que eu escolhi, certo? Então é isso aí, pessoal. Tudo certinho aqui, ó. Começou a instalar, né, o pacote Visual C++ Runtime e serão instaladas todas aquelas opções que eu selecionei previamente, ok? Então é basicamente isso, né? Então é assim que funciona. E se porventura, né, alguém perguntar assim, mas eu posso adicionar alguma coisa? Sim, você pode, mas não naquele menu. Você pode usar o adicionais.cmd, né, para adicionar as tarefas que você quiser, sejam elas quais forem, sendo compatíveis com Windows. Aquele script existindo ali naquela pasta será chamado no automático, tá? Então ali você pode adicionar outras configurações conforme a necessidade, tá bom? Configurar o sistema, desinstalar as coisas, instalar o que você quiser. Não tem bloqueio nessa parte aí, tá certo? Inclusive lá na pasta do pós-instalador, na pasta software, você pode criar uma pasta ali e adicionar os seus programas e mapear a localização e a partir do adicionais chamar esses programas para instalação de forma automática, tá certo? Cada um pode fazer do seu jeito, outras configurações que forem necessárias aí, tá certo, pessoal? Então basicamente isso, tá? A ferramenta ela é simples, intuitiva e verdadeiramente cumpre o que promete dentro do objetivo proposto, tá certo? Que é usando os passos essenciais, não somente aplicar uma imagem, mas também tornar a primeira experiência do usuário automática, como vocês puderam ver, e instalar de forma automática os programas dentre as 68 opções que estão disponíveis ali e outras configurações, programas que o usuário quiser através do adicionais.cmd.